Bom dia, meu terceiro ano. Vamos lá para mais um vídeo. O assunto de hoje é sobre o Brasil colônia, ou seja, as capitanias hereditárias. Preste atenção, por favor, leiam com atenção para vocês responderem as perguntas que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Beijinho, sem abraço e tchau, tchau. As capitanias hereditárias. Como o território do Brasil era muito extenso, o rei de Portugal o dividiu em partes, as capitanias hereditárias, para organizar melhor a colonização. Cada capitania era doada a uma pessoa de confiança do rei. A terra não poderia ser dividida, apenas passada de pai para filho. Os donatários eram responsáveis pelas capitanias e estavam autorizados a fundar vilas, explorar a região, escravizar e vender indígenas. No entanto, o sistema de capitanias fracassou devido à falta de recursos, ao alto custo para mantê-las e às dificuldades de comunicação com a coroa portuguesa. Além disso, havia ataques dos indígenas que queriam defender suas terras, tanto de grupos rivais como dos portugueses. Somente as capitanias de Pernambuco e de São Vicente prosperaram, entre outros motivos, devido ao solo e ao clima favoráveis à produção de cana-de-açúcar e ao povoamento que foi estabelecido em ambas. E por que o Brasil foi dividido em partes? Ele foi dividido em partes para facilitar o controle por parte do governo português. Por que elas eram chamadas de capitanias hereditárias? Elas receberam esse nome porque as terras doadas pelo rei aos donatários podiam passar de pai para filho. Vamos agora para o governo geral. Ao perceber que as capitanias não deram certo, o governo português criou novos mecanismos para administrar as terras e dar continuidade à colonização. A intenção não era acabar com as capitanias, e sim centralizar política economicamente a colônia. Assim surgiu o governo geral. As principais funções do governador-geral eram coordenar a colonização, fortalecendo as capitanias contra os ataques indígenas, fiscalizar o que acontecia nas capitanias e apoiar a população da cana-de-açúcar. Para isso, o rei passou a distribuir entre os funcionários reais as obrigações que inicialmente eram dos donatários. Agora vamos conhecer um pouco os primeiros governadores gerais, que foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza chegou ao Brasil em 1549, fundou a cidade de Salvador em 1549, que se tornou a primeira capital do Brasil e a sede do governo geral. Incentivou a pecuária e o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar. Ele também organizou expedições para irem ao interior em busca de metais preciosos. Duarte da Costa, ele governou entre 1553 e 1558. Também enfrentou os franceses que invadiram o Rio de Janeiro em 1555 e fundaram a colônia da França Antártica. Mendes Sá governou entre 1558 e 1572. Praticou políticas violentas contra indígenas, o que resultou na morte de milhares deles. Intensificou o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Após a morte de Mendes Sá, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em duas partes, a fim de melhorar a administração,
aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a ocupação do Rio de Janeiro e de São Vicente, constantemente ameaçados pelos franceses. Assim, em 1572, foram criados o Governo do Norte, com sede na cidade de Salvador, e o Governo do Sul, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, 6 anos depois, o Brasil voltou a ter um único governador-geral com sede em Salvador.